programa Câmara Cidadã de hoje está recebendo Claudiomiro Machado Ferreira. Ele que é palestrante sobre a área de direitos autorais e registros de obras literárias. Um assunto que diz respeito à grande parcela da comunidade que escreve e que tem aí um interesse, inclusive, de resguardar esses direitos. Claudiomiro, muito bom tê-lo conosco aqui para que nós possamos abordar esse assunto e tratar principalmente das questões legais também que diz respeito a esse tema. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Espero poder levar as pessoas que têm interesse pelo assunto esclarecimento sobre algumas dúvidas. Muito obrigado pelo convite. Como surgiu essa ideia de tratar desse tema? Muito interessante. Surgiu de uma necessidade real. Eu estava me dedicando à tradução de um trabalho e eu tinha uma informação de que o prazo para cair em domínio público era 1. E depois, quando eu estava quase no final, quando eu havia terminado o trabalho, eu descobri que esse prazo era maior. E aí, depois de ter mandado para a Biblioteca Nacional, que é o órgão responsável pelo registro, e ter sido negado por algumas questões, eu comecei a me dedicar à busca dessas informações para uso próprio e depois acabou se desenvolvendo na palestra que hoje eu apresento. Bom, eu gostaria que tu te apresentasse para a comunidade. Quem é o Claudiomiro Machado Ferreira? Bom, meu nome é Claudiomiro Machado Ferreira, eu me denomino, me apresento algumas vezes como escritor, tradutor e palestrante. Eu tenho uma atividade que é de servidor público municipal em São José do Norte, mas há muito tempo eu me dedico muito à área da literatura, traduzindo, escrevendo e orientando as pessoas. Não é natural de Rio Grande, né? Sou natural de Pedro Osório. E passou por outras cidades antes de passar por Rio Grande e agora tu tens residência, domicílio aqui em Rio Grande ou em São José do Norte? Atualmente eu moro aqui em Rio Grande. Eu tive que passar por muitas cidades porque eu me formei pela Escola Técnica Federal de Pelotas, hoje IFSU. E essa formação foi importante, Roger, porque ela me deu a noção de técnica na abordagem dos assuntos. Hoje eu apresento as ideias, os conceitos para algumas pessoas e elas às vezes não têm essa noção de sistematizar o processo de registro, primeiro de pré-produção, de produção, de registro, de contato com as editoras. Tudo isso faz parte de uma estratégia e tem que ser abordado separadamente. Essa formação técnica e essa necessidade de passar por empresas de outras cidades me deu hoje muito do suporte, me deu suporte para muito do conhecimento que eu tenho hoje. Quais são as obras e registros que consideras importantes que se tenha esse registro e por consequência, seu direito autoral garantido? Excelente pergunta. Toda e qualquer produção intelectual literária, seja uma letra de uma música, uma poesia de meia página, um livro de 200 páginas, 500, um desenho, uma fotografia, tudo é passível de registro, deve ser registrado. Toda e qualquer obra, toda e qualquer representação literária ou gráfica. Bom, nós temos alguns procedimentos que são adequados. Que tipos são esses? Eu gostaria que tu explicasse. A Biblioteca Nacional é o órgão responsável pelo registro em todo o território nacional. Não é obrigatório que a pessoa que produz registre lá. Mas o propósito da Biblioteca Nacional é ser o depósito da cultura nacional. Então, por isso que há essa sugestão. A pessoa pode não registrar lá, mas é interessante que ela registre em algum lugar. Eu, na palestra, abordo alguns lugares inadequados. Por exemplo, cartórios, pelo alto custo, e porque se for um cartório público, torna a sua produção pública. Qualquer pessoa pode ter acesso. Sim. Outro aspecto que eu não considero adequado é a intermediação. O próprio site da Biblioteca Nacional tem um aviso ali, um banner, que diz que ali é o órgão adequado para isso. Dentro desses procedimentos, deve-se procurar na Biblioteca Nacional o Escritório de Direitos Autorais, onde se preenche alguns formulários, muito simples. O valor é muito barato pela proteção que o registro dá. O retorno, o documento que avaliza o registro deve retornar para a pessoa em torno de 20 dias, mais ou menos. E a partir desse momento a pessoa pode liberar a sua obra para quem ela quiser, seja um revisor, seja um editor, ou, enfim, aí começar a parte de divulgação do seu trabalho.
Quais são os problemas que tu tiveste para que te interessasse por essa área e também procurasse abordar e principalmente divulgar essas ações? O primeiro percalço que eu tive foi justamente esse, né, de ter um período que eu tinha a informação que eram de 50 anos para a obra cair em domínio público. Depois eu vim saber que era 70 anos. Antes de saber disso, eu mandei a obra para registro na Biblioteca Nacional e faltava o documento dos detentores dos direitos autorais, a cessão dos direitos autorais, porque o livro não estava em domínio, então eu precisava da autorização de quem tinha o domínio da obra, Sim. quem tinha o direito da obra. Esse foi o meu primeiro ponto. E depois eu, enfim, justamente a busca de novas informações vão levando a outros dados, aí eu acabei me informando qual era o órgão específico para o registro. A Biblioteca Nacional, ela não é o principal, a pessoa não é obrigada a registrar na Biblioteca Nacional. E existem outras áreas, por exemplo, a arquitetura tem o seu órgão específico, a música tem o seu órgão específico, mas em princípio ele é um órgão central. E enfim, depois foram surgindo necessidade de outras pessoas que eu comecei a compilar, comecei a achar necessário compilar e como esse assunto interessa muito mais do que eu imaginava na época, cada vez tem sido maior o número de pessoas que me procuram, pede orientação. E nesse sentido, Roger, eu procuro orientar as pessoas conforme as suas necessidades. Eu passo orientações gerais. Sim. E aí quando a pessoa tem uma determinada dúvida, eu esclareço aquela dúvida. Uma coisa que é muito interessante é que nem todo mundo domina a computação. Sim. Nem todo mundo sabe digitar. E aí a pessoa assim, como é que eu vou fazer e tal. A Biblioteca Nacional aceita manuscritos, xerox de manuscritos. Perfeito. Basta acondicionar da maneira que é solicitado ali, e enviar, não há problema. Depois de registrado, a pessoa pode passar para um revisor, para alguém que vai digitar a sua obra, com segurança, sem medo de que a obra seja roubada, compreende? Claro. E aí, nesse sentido, todas as outras informações. Eu sugiro sempre que a pessoa mande para a editora o certificado de registro. Sim. Não que seja necessário, porque uma editora fidedigna, ela não vai agir de forma estranha. Ilícita. Mas eu sou sempre a favor de que a pessoa se apresente transparentemente. Uma coisa que a editora da FURG aqui, eu escrevi um trabalho de figuras e vícios de linguagem, quando eu sugeria que eles avaliassem, eu perguntei se eu poderia mandar o meu currículo literário, e eles disseram que não havia necessidade. Mas eu sempre procuro colocar a obra, o currículo literário, sim, né, meu currículo literário, e seguir as especificações. No caso, se é só digital, eu mando em arquivo digital, se é impresso, eu mando impresso. Aí cada editora tem algumas características de como enviar o trabalho. Uhum. Quais são os aspectos legais e registrais que tu abordas na palestra? Os aspectos legais basicamente são duas leis, a 9.610 e a 10.753. São leis federais, leis muito importantes para toda pessoa física ou jurídica que lida na área do trabalho intelectual, seja livros, discos, desenhos, fotografia, enfim. Em geral, as pessoas conhecem mais a 9.610, mas a 10.753 também é muito importante, em vários aspectos, para editores, escritores, enfim. Na questão do livro, que é o meu foco, tem dois pontos que eu sempre trago à tona, que é o seguinte: a lei diz que a necessidade da ficha catalográfica, e aí só quem pode fazer é um bibliotecário. Sim. E o ISBN, que é o número internacional que identifica o livro a cada edição. Então, essa lei, a 10.753, deve ser estudada de forma complementar à 9.610. Esses são os aspectos legais. Sim. E aí tem a questão dos direitos também, né? Que tudo está incluso. Se a pessoa está trabalhando numa obra que não está em domínio público, ela precisa da autorização. Enfim, aí toda a lei trata de toda uma série de aspectos. No caso de traduções mesmo, a tradução caída em domínio público, ela pode ser livremente traduzida. É um dos pontos onde eu me baseio para traduzir meus trabalhos, obras que estejam em domínio público. Ele faz uma pergunta agora também de cunho acadêmico. Claro. Muitos trabalhos acadêmicos, eles contêm aquelas citações, as citações de alguns livros, alguns trechos, alguns parágrafos. Isso necessita também de concessão de direitos para que isso possa ser feito? Não, excelente pergunta, porque citações, elas são permitidas, tanto legalmente quanto na questão da norma. Por exemplo, o que regula
No Brasil, a questão da citação direta ou indireta são normas da ABNT. As normas, hierarquicamente, elas estão vinculadas às leis, até porque o conhecimento ficaria extremamente restrito se a pessoa não pudesse citar o conhecimento de outra. A questão interessante é o seguinte: o conhecimento é livre, mas a transmissão desse conhecimento é que é a questão, é onde entram os direitos autorais, a forma de passar isso aí. Essa é a questão. Nesse sentido, academicamente ou até mesmo de forma leiga, é fundamental que a pessoa use a citação direta, a citação indireta, abra aspas para dizer o que o autor disse, Sim. conforme fulano de tal, em tal obra, para que não incorra em plágio, porque o plágio é crime. Sim. E aí sim há um sério problema. Mas existem também alguns trabalhos, não só literários, mas também de vídeo, que no finalzinho diz o seguinte: o uso no todo ou em parte deste trabalho constitui crime. Como é que é isso? Isso aí eu acho que é uma artimanha usada para tentar que não se veicule ou não se aproveite, mas a rigor pela lei, textos podem ser citados. Em parte, inclusive é interessante que a lei diz que temas de jornais, títulos de reportagens, elas estão protegidas até 1 ano. E o corpo da reportagem ela pode ser citada no tamanho exato, no tamanho certo, para que a pessoa que está fazendo aquele trabalho se faça compreender. Com essa amplitude, a pessoa pode usar até uma reportagem inteira. Vídeos é interessante, porque a lei já é um pouco diferente, né? Existem um pedaço específico de um programa que pode ser reproduzido em outro. Sim. Então, quer dizer, a citação sempre é possível, embora as pessoas usem esse artifício de colocar isso no final. Claro. Também abordas a relação com editoras. Por quê? O que tu falas com relação a isso? Olha, eu já mandei trabalho para algumas editoras. Há desrespeito com os autores por parte de algumas. Algumas outras tratam muito bem. Eu tenho, para tu teres ideia, para os telespectadores terem ideia, aparentemente o autor fica na mão das editoras, porque aí não se sabe quantos exemplares foram publicados, quantos foram vendidos. A Lei 9.610, e eu espero que agora com essa modificação não se restrinja tanto, ou continue esse direito, o autor tem mecanismos incríveis dentro da lei para cobrar das editoras os relatórios. Sim. E o contrato, isso é importante também, o contrato do autor com a editora, ele tem que obrigatoriamente ficar registrado na Biblioteca Nacional. Sim. Então o autor tem bastante poder, diferente da cultura geral, de que o autor mandou para a editora o seu trabalho e fica à mercê dela. E quem fiscaliza o número de vendas de exemplares, por exemplo? Esse é um direito conexo que está na lei. O direito de fiscalização talvez seja o maior exemplo de direito conexo relacionado aos direitos autorais. Uma empresa, uma editora transparente, ela mandaria a cada 6 meses um relatório com o número da tiragem, quantos livros foram vendidos naquele período, semestral, trimestral, a porcentagem do que o autor tem. Então, quer dizer, isso deixa qualquer autor tranquilo. Mas eu já entrei em contato com editoras que não devolveram o trabalho, não reportaram qualquer tipo de parecer. Já tive alguns problemas com algumas editoras e tive contato com outras que foram extremamente bem simpáticas, no sentido de dar o seu parecer, de dizer o motivo que não poderia ser publicado, enfim. Perfeito. Mas o importante é que a pessoa saiba que tem o poder também junto à editora para esse controle. Claro. Ele não está tão perdido quanto é a cultura geral. Mas o escritor, às vezes, ele fica de mãos amarradas, porque ele busca sempre, naturalmente, uma editora de renome. Mas quando não recebe o apoio, a editora não se interessa pela publicação do trabalho, ele acaba procurando outras. E pode cair exatamente nessas editoras que tu te referes que tivesse esse problema, né? Pode ser, mas o que acontece? O site da Biblioteca Nacional, ele tem um registro de todas as editoras que são registradas no Brasil. Então eu sugiro para o autor que vá no site da Biblioteca Nacional, pesquise ali as editoras, conforme o seu tema, e mande para uma daquelas. Uma editora maior seria bom, porque ela teria mais alcance, teria maior distribuição, mas não deixa de ser uma boa tentativa, um bom caminho, uma editora menor. Sim. E aí, nesse sentido, caberia também, junto a essa editora,
negociar tudo isso, né? Porque nessa questão legal é importante o seguinte, os contratos existem para isso, para que tudo fique definido antes. Perfeito. Então, quando o autor procurar a editora e se disser, olha, eu quero receber um relatório de tanto em tanto tempo, se todos esses pontos ficarem definidos antes, grande parte dos problemas vai ser resolvido. Perfeito. Eu quero voltar a esse ponto, mas me permita fazer um breve intervalo, claro, para que a gente possa voltar aqui a conversar com Claudiomiro Machado Ferreira, ele que é palestrante e fala sobre direitos autorais e registros de obras literárias. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já.